Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à solução do nosso exercício de fixação para a conclusão do módulo 2 do nosso curso de Fórmulas e Funções. Neste exercício foi proposto 3 exemplos e o primeiro deles, a gente deveria criar uma função que retornasse os nomes no formato do modelo disponível aqui na célula C8, ok? Então, para que a gente possa criar essa fórmula, nós iremos utilizar funções de manipulação de texto. Eu dividi as etapas aqui dessa solução, ok? A gente já fez alguns exemplos bem semelhantes aí no decorrer deste curso e vocês vão perceber como é que a gente vai criar essa fórmula fazendo a estruturação de pensamento, que é o mais importante quando a gente está trabalhando com fórmulas e funções no Excel, ok? Então é importante que vocês entendam como desenvolver essa estruturação de pensamento e a partir daí conseguir criar as fórmulas que vocês desejam. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo nós vamos ter que separar basicamente o último nome, ok? Colocar ele em formato maiúsculo e depois nós iremos pegar o restante do nome que sobrar e vamos juntar, vamos concatenar com o primeiro nome e uma vírgula, ok? Então para isso nós vamos fazer o primeiro passo, que é identificar o último nome. Então nós vamos seguir o mesmo passo a passo já demonstrado durante o curso. Então para começarmos nós iremos primeiro pegar o número de caracteres totais, para isso nós iremos utilizar a função numCharact. Eu vou pegar como exemplo o nome que está aqui na célula B8, ok? E daqui nós vamos fazer toda a nossa estruturação. A partir daí nós vamos agora encontrar o nome sem espaços, então para isso nós vamos substituir nesta célula aqui, que está em B8, todos os espaços, colocando o espaço entre aspas, ok? Por um novo texto, e neste caso será nada. O texto é abrir e fechar aspas, ou seja, vamos representar nada, vamos tirar os espaços desse nome. Então nós iremos obter o nome assim, sem os espaços. A partir daí, nós vamos novamente contar quantos caracteres que nós temos, ok? E fazendo a subtração do número de caracteres com espaços e sem espaços, nós vamos identificar a quantidade de espaços. E isso aqui é importante justamente para a gente conseguir identificar a última palavra que vem logo após o último espaço, que no nosso caso aqui é o espaço de número 2, ok? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer para encontrar este caractere? Como nós temos mais de um espaço no nome, se nós procurarmos diretamente pelo espaço, ele vai retornar a posição do primeiro espaço. Neste caso, nós não queremos isso, queremos apenas o último espaço. Então, nós vamos substituir, ok? Esse espaço. Então, nós vamos lá pegar no texto, que está em B8. Vamos substituir um espaço por um caractere coringa, que neste nosso caso nós vamos utilizar o asterisco, que é um caractere que não contém no texto, para depois ficar fácil da gente conseguir encontrar este caractere. A partir daí nós vamos substituir e vamos informar qual ocorrência, ou seja, qual espaço que eu quero substituir. No nosso caso aqui é o espaço, o número 2, que está em H10, que é a quantidade de espaço. Sendo assim, eu vou substituir o segundo espaço, que será sempre o último. Então, neste caso, ele vai retornar para mim o nome com a posição, com no último espaço um asterisco. E agora fica fácil a gente encontrar. Então, nós vamos utilizar a função procurar. Vamos procurar pelo asterisco no texto que nós acabamos de calcular aqui na célula H11. Então, nós encontramos assim, então, que o espaço, o último espaço, ou o asterisco neste caso, é o caractere de número 15 na nossa sequência de caracteres, ok? Dando continuidade, então, nós precisamos, então, encontrar o que vem depois. Então, neste caso nosso, nós vamos utilizar a função direita, ok? Direita. O texto que nós queremos é o nome que nós já temos aqui, ponto e vírgula, e o número de caracteres. Vai ser o número total de caracteres menos o número de caracteres que nós calculamos na posição coringa, ou seja, 20 caracteres menos a posição do último espaço, que está em 15 neste exemplo, nós vamos obter então 5 caracteres, que é a quantidade de letras do último nome. Retornando então, utilizando a função direita, vamos pegar os últimos 5 caracteres daquele nome, que será o nosso nome, o último nome que nós desejamos encontrar, ok? A partir daí, o que nós iremos fazer? Nós então, como queremos esse nome em maiúsculo, vamos utilizar a função maiúscula, ok? A partir da função maiúscula, o texto nós já temos, que nós calculamos aqui, para retornar este nome em maiúsculo. Agora nós vamos retornar a primeira parte do nome, que é todo o nome menos o último nome. Como nós já temos a posição do último espaço, que é o nosso delimitador, que é a diferença aqui onde nós iremos separar o texto, então ao invés de retornarmos agora a partir da direita, nós vamos retornar a partir da esquerda. Como a posição do espaço é o número 15, nós iremos retornar até o caractere de número 14. Então, neste caso, nós iremos utilizar a função esquerda, ok? Esquerda. E vamos assim, então,
a partir do nome aqui, iremos retornar 14 caracteres, que é o número da posição coringa menos 1, ok? Vou fechar parênteses, perceba que nós então temos o nome, a primeira parte do nome, correto? Agora vamos fazer a concatenação. Podemos fazer isso utilizando o nosso e-comercial, como também podemos fazer isso utilizando a função concatenar, que é o que eu vou utilizar neste exemplo. Então vamos concatenar o último nome, ok? Ponto e vírgula, com quem? Nós vamos abrir aspas, vamos colocar a vírgula que nós queremos que venha depois do último nome. Vamos dar um espaço também, porque após a vírgula tem que ter um espaço, e vamos fechar aspas. Ponto e vírgula, e vamos concatenar agora com a primeira parte do nome, que é o que nós calculamos na célula H14. Então, assim nós vamos obter o resultado desejado. Perceba, pessoal, que aqui eu fiz toda a estruturação de pensamento. Você pode, ao invés de fazer em uma única fórmula, também fazer em várias colunas, ok? Nós iríamos simplesmente pegar essas fórmulas aqui, identificar cada um em uma coluna separada aqui, que seria o cálculo passo a passo. Qual que é a vantagem e a desvantagem de fazer isso? A vantagem é que você vai ter a sua fórmula sempre estruturada, passo a passo nas suas células, ok? A desvantagem é que você vai ter várias células calculadas para obter, então, o resultado desejado, correto? Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui para ir organizando o que eu estou falando. Então, você pode fazer essa estruturação. Normalmente, eu utilizo a fórmula em uma única célula, que é fazendo aquele passo de copiar e colar na célula e ir substituindo os valores, ok? Mas isso aí fica a critério de vocês. Não tem nada que impeça vocês de fazer de um jeito ou de outro para vocês chegarem ao resultado desejado. Então faltou só mais uma única célula aqui, que seria o nosso resultado. Então neste caso, eu vou copiar esta fórmula aqui e vou jogar aqui onde que está o nome para ele me dar o resultado. Vou apagar isso aqui. Ou seja, agora se você quiser, você já tem todos os cálculos aqui, você pode ocultar essas colunas que nós utilizamos para calcular cada item desse, ok? De forma estruturada, se você precisar consultar, você vai ter aqui. E basta agora você copiar todas as colunas, porque agora uma depende da outra, para você obter o resultado. E a partir daí nós podemos ocultar esses dados aqui, ok? Então vocês podem fazer tanto de um jeito como de outro, copiando cada uma e substituindo na célula final, até você obter uma única célula contendo uma única fórmula que calcula toda a sua função, toda a sua fórmula, ok? Então vamos lá. Vamos para o nosso exercício número 2. Então nós já calculamos o nosso primeiro exercício. Agora nós vamos utilizar o nosso exercício número 2. Um ponto importante, pessoal, que eu quero que vocês entendam quando nós estivermos trabalhando com fórmulas, é sempre que vocês tiverem dados estruturados em forma de tabela, é importante que vocês convertam isso para uma tabela real, ok? Então você vai clicar aqui no menu Inserir, clicar em Tabela, vamos converter esse intervalo para uma tabela. Perceba que ele já informou aqui o espaço que nós queremos converter, vamos clicar em OK e vamos dar um nome para essa tabela. No nosso caso, eu vou chamar de TB Vendas, ok? Para identificar facilmente quando nós estivermos trabalhando com os dados dessa tabela. Um outro ponto importante é sempre que vocês tiverem variáveis, por exemplo, no nosso caso aqui nós temos uma variável chamada desconto para as compras, ok? E que à medida que nós iremos mudar o valor, ele vai calcular todos os dados na nossa tabela. Porém, ao invés de sempre referir a F5, é interessante que você trabalhe com nomes nessas variáveis, é interessante que vocês deem nomes a elas. Por que isso? Porque quando você estiver criando uma fórmula ou fazendo a leitura de uma fórmula, fica mais fácil você entender o que cada valor significa. Porque ao invés de falar assim, C8 vezes F5, aí você não vai conseguir entender o que tem em F5. Aí você teria que ir lá, ver qual é o tipo de dado e assim por diante. Então, para facilitar um pouco a nossa vida, nós vamos selecionar essa célula e vamos dar um nome para ela, clicando aqui na caixa de nome, ok? Que está aqui à esquerda da minha tela. Vou clicar aqui onde está escrito F5 e vou substituir por um nome que eu vou dar a essa célula. No nosso caso, eu vou chamar de PERS, de porcentagem, de percentual, desconto, ok? Então, sempre que eu for me referir a esta célula, eu vou referir a ela pelo nome PERS desconto. Vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o cálculo. Então, nós estamos dentro de uma tabela, é importante lembrar, e vamos calcular o valor total. O valor total será a quantidade de itens vendidos, independente do que seja aqui, vezes o valor unitário, ok? Com o desconto que estiver nessa célula. Então, se eu informar 25%, ele vai dar 25% de desconto nessa coluna total. Vamos lá? Então, nós vamos pegar, então, o primeiro passo é encontrar o valor total, que é a quantidade vezes o valor unitário. Perceba que ele está utilizando o arroba de essa linha,
Ou seja, está pegando o valor da coluna quantidade desta mesma linha que nós estamos criando, vezes o valor da coluna valor unitário desta mesma linha, ok? Isso aqui nós vamos encontrar o valor total. Agora nós precisamos encontrar o desconto. Vamos dar o desconto. Então vamos lá. Vezes, mais uma vez. Agora nós vamos abrir parênteses e utilizar 1 menos a nossa célula que nós demos o nome para ela, chamada PERS desconto, ok? Então agora nós temos o nosso cálculo percentual. Se eu quisesse fazer um acréscimo, ao invés de utilizar menos, eu utilizaria mais, correto? Então vou digitar menos, que é um desconto, e vou dar Enter. Perceba que ao dar Enter, ele vai calcular para toda a minha coluna os valores. E perceba que a minha fórmula não muda, é a mesma fórmula, ok? Porque ele está utilizando os valores relativos à tabela e à nossa célula fixa, PERS desconto, que é a nossa célula F5, correto? Então já temos calculado os valores, agora nós vamos criar as fórmulas para retornar o que se pede aqui do nosso lado direito. Então no primeiro exemplo, nós queremos calcular, aqui seria o número 2, correto? E aqui seria o número 3. Nós queremos calcular no nosso primeiro exemplo duas datas, que é um período inicial e final. Esse período vai ser sempre o primeiro dia do mês e o último dia do mês. Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos utilizar funções de data, que nós também já vimos aí no decorrer do nosso curso. No nosso caso, nós poderíamos criar essa fórmula de várias maneiras. Poderíamos pegar, por exemplo, utilizando a função data, pegando o mês atual e o ano atual e colocando como parâmetro dia, por exemplo, se nós utilizarmos a função data, teremos 3 parâmetros: o ano atual, o ano de hoje, o mês de hoje e o dia 1, ok? Mas nós vamos fazer essa forma utilizando a função fim-mês. Nós vamos pegar a data inicial, nós vamos utilizar como base, como parâmetro, a data de hoje, ok? Então, como nós queremos sempre calcular do mês atual, nós vamos utilizar como ponto de partida a data de hoje, ponto e vírgula. Então, se nós encontrarmos o último dia do mês anterior e somarmos com mais um dia, nós vamos encontrar o primeiro dia desse mês. Então, estamos no mês de novembro. O último dia do mês anterior, 31 de outubro. Mais um, vamos chegar a 1º de novembro. Então, vamos lá. Quantos meses que eu quero para frente ou para trás? No nosso caso, queremos no mês anterior. Então, vamos utilizar como parâmetro de meses, menos 1. Vou fechar parênteses da função FIMES. Esta fórmula já vai me retornar 31 de outubro de 2015. Agora, nós vamos somar com 1 para retornar o 1º de novembro. Então, assim, encontramos, independente do dia que eu abrir essa planilha, o primeiro dia do mês atual. Se eu abrir essa planilha daqui 20 anos, vai aparecer a data do mês atual que nós estivermos, ok? Vamos lá calcular o FIMES, seria utilizando a mesma função FIMES, utilizando como base hoje, porém eu quero do mês atual. Então, 0 em número de meses. Vou fechar parênteses, vamos obter então, assim, a data de início e fim do mês que nós estamos, correto? Vamos lá? Então agora vamos criar uma fórmula para calcular o total de vendas no período acima. Então nós vamos utilizar uma função condicional para fazer uma somatória. Então neste caso nós vamos utilizar qual função? Nós iremos utilizar a função SOMASYS, ok? Por que SOMASYS? Porque nós precisamos fazer uma função com mais de um critério. Quais são os critérios? É o nosso intervalo de data, porém queremos que ele seja maior que a data de início, ok? E menor que a data de fim. Aqui início está com acento no lugar errado. Então vamos lá, início. Agora está correto. Vamos lá, início. Correto? Então vamos lá, utilizar a função SOMASYS. E vamos colocar então um intervalo de soma. Qual que é o intervalo que nós queremos somar? Queremos somar a coluna total. Mas ao invés de falar F8 até F19, nós podemos selecionar a coluna da tabela, ele já vai se referir diretamente à tabela de vendas, TB Vendas, a coluna total, ou podemos digitar, ok? Eu vou selecionar para vocês perceberem que à medida que vocês vão selecionando, ele vai colocando a referência em formato de coordenadas, F8 até F17, Quando eu selecionar a coluna inteira, perceba que ele vai me dar o nome da tabela. Olha lá, tabela vendas, coluna total. Isso significa que à medida que eu for inserindo novos elementos nessa tabela, ele já vai estar incluído no meu cálculo aqui de SOMASYS, ok? Ponto e vírgula. O nosso primeiro critério é quem? Nós vamos pegar a coluna data, ok? Essa aqui é o nosso intervalo de critério. E nós queremos que esta data ela seja maior, então vamos abrir aspas, maior ou igual, ok? E vamos fechar aspas. Aqui, pessoal, nós vamos, então, referir a essas duas células, maior ou igual a esta célula, e depois iremos fazer um segundo critério. Lembra que quando eu falei da porcentagem, eu falei para a gente dar nomes às células? Então, nós podemos fazer a mesma coisa aqui. Então, para eu não precisar refazer a fórmula, eu vou recortar aqui, e antes disso, nós vamos dar um nome a essas células. Vou clicar nessa célula,
Vamos chamar aqui de data início, ok? Vou dar um Enter, vou chamar essa célula de data fim. Olha lá, então já tenho duas células nomeadas aqui que eu vou utilizar na fórmula. Vou voltar à minha fórmula e continuar de onde eu parei. Então, quero que seja maior ou igual a quem? Vou concatenar, porque perceba que eu tenho que juntar o valor da célula com o meu comparador. O comparador fica entre aspas e o valor da célula fica fora da aspas. Então, E comercial para concatenar, ok? E vou concatenar com quem? Com a minha data de início, ok? Ponto e vírgula. Agora vamos fazer o segundo critério. Deixa eu puxar aqui a janelinha para vocês visualizarem. Olha lá. Nós estamos fazendo agora o critério 2. Então o intervalo é o mesmo intervalo de data, correto? Porém, agora o nosso intervalo, o intervalo é o mesmo, mas o nosso critério é menor ou igual, vamos fechar aspas, concatenar com data fim, correto? Então aqui temos a função soma-se, que vai somar a minha coluna total de vendas, ok? Que é essa coluna total, da tabela vendas, onde data for maior ou igual à minha célula data início e a data for menor ou igual à minha data que está na célula data fim. Então vou dar um Enter e assim nós vamos obter somente as vendas do mês de novembro. Se eu fizer um filtro aqui para conferir, vou selecionar somente novembro, olha lá. Então nós temos aqui 1.235, vou selecionar aqui o total. Perceba aqui na minha barra de fórmulas, na minha barra de status, perdão, eu tenho 1.235 para o valor de novembro de 2015, ok? Então, significa que você vai preenchendo essa, à medida que você for vendendo, você for inserindo novos elementos nessa tabela. E a partir daí, você abrir essa planilha e ele vai sempre te calcular a data de início do mês e a data final do mês. Ele vai te falar quanto que você já vendeu no mês corrente, no mês atual, ok? Para finalizar o nosso exercício número 2, nós vamos então calcular o total de vendas no período acima. Aliás, só que é isso mesmo, vamos calcular o total de vendas no período acima, porém nós iremos ignorar as funções subtotal, agregar, as linhas ocultas e os valores de erros. Seria calcular um subtotal aqui. Então nós vamos, à medida que filtrar aqui, ele vai dando valor para a gente aqui. Para isso nós vamos utilizar uma função que nós vimos também, que é a função agregar, ok? O número da função, como nós queremos somar, vai ser a função número 9. Você pode escolher qualquer função aqui dependendo da sua situação, correto? Então, ponto e vírgula. Vamos agora escolher como que nós queremos que essa função se comporte. No nosso caso, queremos que ela ignore linhas ocultas, valores de erros e as funções subtotal e agregar alinhadas. Então, vamos escolher como parâmetro das nossas opções o número 3, ponto e vírgula, e aqui nós vamos informar a nossa matriz. Então, quem que nós queremos somar? Queremos somar a coluna total. Então, TB vendas, agora eu vou digitar, ok? Vou abrir colchete e informar a coluna que eu quero somar, que é a coluna total. Ponto e vírgula, e vou fechar parênteses. Olha lá. Então, temos aqui, utilizando o período de vendas, utilizando a função soma e a função agregar, o valor de 1.931. Ou seja, todas as minhas vendas estão dando 1.931. Se eu fizer um filtro, quero selecionar só o mês de novembro, novamente. Vamos lá, vou selecionar novembro, vou dar OK. Então eu vou obter o mesmo valor que a célula de cima, ok? Então é isso, finalizamos então assim o nosso segundo exercício. Vamos continuar para o exercício de número 3. Esse exercício é um exercício bem legal e aqui eu quero mostrar para vocês uma técnica um pouco diferente. Então aqui nós temos que selecionar, temos valores, né, fazendo um resumo breve aqui do nosso exercício, nós temos valores de pontuações em uma determinada Olimpíada de Matemática, temos os alunos e quanto que cada aluno tirou em cada uma das fases. Aqui foi criada uma fórmula, então vou apagar aqui para a gente poder refazer essa fórmula, que seria o valor final, que seria a somatória das 4 fases para a gente determinar quem é o campeão. À medida que nós formos selecionando cada uma dessas fases aqui, nós vamos retornar os valores do primeiro, segundo e terceiro colocado, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer, eu vou demonstrar para vocês qual que é a lógica desse exercício, e vamos fazer para apenas uma coluna. Vamos ignorar primeiro esse campo, eu vou mostrar para vocês qual é a lógica e a partir daí nós vamos tornar mais dinâmico, que à medida que nós formos selecionando as fases, ele vai mudando os valores, correto? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é, como eu disse, converter isso em uma tabela. Vamos selecionar aqui. Perceba que neste caso aqui, a minha célula aqui tem um título, a minha tabela tem um título aqui em cima e na realidade a minha tabela é a partir daqui. Então nesses casos, se eu for tentar inserir a tabela, perceba que o Excel nem vai reconhecer corretamente, olha lá, ele selecionou até lá em cima.
Então nós vamos ter que falar para ele onde estão os nossos dados, para ele identificar corretamente. Nossa tabela é isso aqui, somente cabeçalhos e suas linhas, ok? Nunca selecionar títulos ou outras coisas a mais. Então neste caso vamos falar que a nossa tabela tem um cabeçalho, que é esse aqui, vamos dar ok. Então ele vai converter somente isso em uma tabela. Vamos dar um nome a essa tabela chamado TB Olimpíadas, ok? Então vai ficar fácil agora a gente conseguir referir-se a essa tabela sempre que a gente precisar. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a coluna final. Então será igual a soma, ok? De quem? Perceba que ao selecionar ele vai falar, olha, eu estou pegando da primeira linha na mesma linha que eu estou da coluna primeira fase e quero somar até, olha lá, o 2 pontos significa até, lembra o operador de referência, intervalo, até a mesma linha na coluna quarta fase. E vou fechar parênteses. Assim ele vai me dar então o valor total de cada um. A fórmula é a mesma, mas o resultado refere somente à linha que nós estamos. Ok, beleza. Qual que é a lógica que nós precisamos fazer? Aqui nós vamos utilizar as nossas funções de procura e referência, ok? Que são as funções corresp, índice e assim por diante, aquelas funções que nós já vimos. Porém, para a gente saber, para a gente conseguir encontrar um valor, nós precisamos saber o que a gente está procurando. Então vamos lá, vamos imaginar que nós queremos encontrar quem tem a maior pontuação na coluna final. Vamos calcular primeiro do campeão para a gente ver, depois a gente vai fazer das outras fases. Então vamos lá, eu quero saber quem tem a maior pontuação. Então, nós sabemos aqui que a campeã foi a Eliana, porque ela tem a maior pontuação, que é 349. Então nós temos que saber primeiro qual que é a maior pontuação, e depois da ciência, depois que a gente conseguir saber qual que é a maior pontuação, nós vamos procurar essa maior pontuação dentro da coluna final para saber a posição que essa pontuação se encontra. Então vamos lá, vou inserir algumas colunas extras aqui para que a gente possa fazer alguns cálculos, ok? Então vou inserir aqui, vou tirar a formatação aqui para a gente conseguir trabalhar melhor. Então vamos lá. Só para vocês entenderem a lógica. A primeira coisa que nós vamos fazer, o primeiro passo, seria encontrar a maior pontuação. Então vamos lá. Maior pontuação. Então nós vamos encontrar a maior pontuação utilizando a função maior. Por que nós vamos utilizar a função maior ao invés de máximo? Porque perceba que no nosso exemplo nós teremos que calcular o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Se nós utilizarmos apenas a função máximo, nós vamos conseguir encontrar somente o primeiro colocado. E nesse caso nós vamos querer 3 colocados. Então vamos utilizar a função maior, ok? Então vamos lá. Maior. E a nossa matriz seria quem? Seria a coluna total. Olha lá, final, perdão, TB Olimpíadas, a coluna final. Então, ponto e vírgula e a posição. Neste caso vamos falar da maior primeiro. Depois, se a gente quisesse o segundo colocado, colocaríamos 2. Ok? Olha lá. Vou fechar parêntese aqui e vou encontrar que foi 349. Bacana. Se eu mudar a pontuação, por exemplo, vamos pegar um aluno aqui que tem mais próximo. Olha, por exemplo, a Andrea, ela tem 343. Se a gente colocar aqui, então... Vamos pegar um melhor aqui. Vamos pegar um mais próximo. Aliás, vamos colocar 101. Apesar que a gente está falando que a numeração é de 1 a 100, mas vamos colocar 101 só para passar. Então, olha, passando 350, a maior pontuação vai ser a Andrea, ok? Se a gente colocar 100, ficaria empatados. E isso é um dos pontos que nós vamos falar aqui durante a aula sobre empates. Então, vamos lá. Maior pontuação, 349. Legal? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Agora nós precisamos saber qual é a posição desse valor dentro dessa nossa matriz. Então, vou recortar aqui, a gente já vai saber a posição. Aliás, vamos utilizar aqui posição. É o seguinte, como é que nós vamos utilizar a função posição? Corresp, ok? Ou seja, eu quero achar o correspondente de qual valor? Do que está em J7, que é o maior valor, dentro da minha coluna da tabela Olimpíadas. Qual coluna? A coluna final. Olha lá, vou encontrar assim, ainda temos mais um parâmetro, correspondência exata, encontrando assim a posição. Então eu sei que a quinta pessoa nessa minha lista é a pessoa que foi a campeã, ok? Que seria a Eliana. Como é que a gente retorna então o nome? Então o nome a gente iria retornar pela função índice, ok? Então vamos utilizar a função índice. Matriz, nós vamos utilizar como matriz a nossa coluna aluno, correto? E o número da linha é o número que nós calculamos aqui em J8, que é a posição, utilizando a função correct. Então, Eliana, olha lá. Se eu quisesse o segundo aluno, vamos fazer o seguinte, posição. Vamos colocar aqui, lugar, melhor. Lugar, só para vocês entenderem, vamos digitar o número 1 aqui, ok? Então, ao invés de colocar 1 aqui, eu vou colocar 1 aqui, referindo-se a essa célula. Olha lá, então eu sei que
primeiro lugar foi a Eliana, o segundo lugar foi a Andrea, o terceiro lugar foi o Márcio, o quarto a Ana Paula e assim por diante, ok? Só que aqui nós temos um pequenino problema, que é o que nós vamos ter que corrigir a hora de calcular a nossa fórmula. Então nós já vimos que a lógica é bem simples. É encontrar qual que é a maior pontuação utilizando a função maior. Depois de encontrada, nós vamos procurar a posição que essa pontuação se encontra dentro da coluna, como nós estamos fazendo diretamente com a coluna final. E o terceiro passo é utilizar a função índice para retornar o nome do correspondente. Ou seja, se a posição é a quinta, então nós vamos retornar o quinto nome na nossa coluna aluno, ok? Só que aqui nós temos um pequenino problema. Qual seria? Imagina que quando eu estava falando da Andrea, se eu colocasse 100, olha o que vai acontecer. 100 pontos ficou a Andrea, 349. Porém, a Eliana também ficou com 349, certo? Então, se eu colocar aqui, em primeiro lugar, Andrea, beleza, não tem problema. Vamos imaginar que o aluno que tiver o nome com a letra menor, em ordem alfabética, vai ficar em primeiro lugar. Será o nosso critério de desempate. Se eu colocar o número 2, então ele deveria retornar quem? Ele deveria retornar a Eliana, porque foi o aluno que teve a melhor nota, mas considerando o critério de desempate que a gente determinou aqui no nosso caso, que era a ordem alfabética, ele teria que retornar a Eliana. Porém, ele retorna a Andrea. Por quê? Porque quando nós utilizamos a função corresp, ele vai retornar sempre o primeiro valor encontrado. E como nós temos valores repetidos, ele vai retornar sempre o primeiro nome. Então, neste caso, se a gente fizesse a nossa fórmula aqui, ele iria retornar como primeiro lugar Andrea e como segundo lugar Andrea também. E isso seria um problema, ok? Então, como é que a gente vai contornar essa situação? Nós vamos criar algum mecanismo que faça isso. Nós vamos ter uma coluna que nós vamos determinar uma pontuação para critério de desempate. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem uma outra coluna de dados que falasse qual que era a pontuação de desempate de cada um desses alunos, que seria, por exemplo, o tempo de solução dos exercícios. Não tem problema. A gente vai ter essa nossa coluna. Porém, no nosso caso, nós não temos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como critério de desempate, nós vamos levar em consideração apenas a ordem alfabética. Ok? Vamos supor que seja um outro valor. Vocês poderiam utilizar qualquer dado. Mas nós vamos utilizar a ordem alfabética. Então, nós vamos dar uma pontuação extra para cada um desses nomes, ok? Conforme a posição do nome em ordem alfabética. Perceba que nós já estamos com todos em ordem alfabética. Então, nós vamos dar uma pontuação maior para a Adriana, uma segunda pontuação para a Ana Paula e descendo aqui, correto? Como é que nós vamos fazer isso? Vou apagar essas colunas e vou inserir, aliás, vamos voltar às colunas novamente. Eu vou apagar só os dados e nós vamos inserir mais duas colunas aqui, olha, na minha tabela. Como é que eu faço para inserir mais duas colunas na tabela? Eu vou puxar isso aqui, olha. Tá vendo que eu tenho um marcadorzinho aqui? É uma tabela. Então eu vou estender ela até aqui para adicionar mais duas colunas. Aqui nós vamos dar dois nomes quaisquer e eu vou explicar para que nós precisamos dessas colunas. Então, essa primeira coluna aqui, nós vamos chamar de X, que vai ser a nossa pontuação de desempate. Pode ser qualquer nome, eu vou te chamando de X por extra, ok? Como se fosse uma abreviação de extra. E aqui XCalc, que vai ser referente à coluna que nós vamos calcular, que aí sim vai ser importante. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos primeiro fazer o cálculo direto para a coluna final. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar um valor de desempate. A coluna X seria esse valor de desempate. Você vai dar a pontuação que você quiser. Seria o valor que você está utilizando para desempatar. Só que aqui você tem que tomar um determinado cuidado, que é o seguinte. Esse valor de desempate, o maior valor nunca pode ser maior que a escala mínima de pontos aqui. Então perceba aqui que eu vou andando de sempre de 1 em 1 ponto. Eu estou utilizando números inteiros. Então a minha menor unidade de medida é 1. Então, por exemplo, a Adriana pode tirar de 63, o próximo ponto seria 64, ok? Se eu tivesse valores decimais, então a minha unidade de medida seria essa minha menor unidade de medida seria essa diferença. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo em escala de meio e meio. Então o aluno pode tirar 60, 60,5 e 61, ok? Então a minha menor unidade aí seria um meio. Então você vai pegar qual que é essa menor unidade de pontuação e vai falar o seguinte: o meu critério de desempate tem que ser um número que não ultrapasse isso. Por quê? Imagina, por exemplo, que você dá uma pontuação aqui 10 para o primeiro, 9 para o segundo, 8 para o terceiro e assim por diante, como critério de desempate, correto? Então o que acontece? Então o meu critério de desempate, imagina, por exemplo, que eu dou 10 para a Adriana, ok? E dou 8 para a Ana Paula, correto? Só que se a diferença de pontos entre elas for apenas 1, somente esses dois pontos de diferença aqui vai fazer com que quem ficou com menos ponto aqui
passar quem ficou com mais pontos, ok? Então, por isso que a maior valor de desempate tem que ser menor que a menor unidade possível lá, ok? Então, vamos lá. Como nós temos 1 como unidade aqui, olha lá, nós temos 1, nós vamos fazer um cálculo aqui que vai retornar para a gente essa menor unidade. Eu vou trabalhar com valores muito minúsculos, por exemplo, 0,001, 0,002, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, como nós vamos pegar pela ordem aqui, nós vamos utilizar o número da própria linha para fazer esse cálculo, eu vou utilizar a função lim, ok? Certo? Que eu vou pegar o número da linha que eu estou e vou dividir esse número por 1000, por exemplo. Olha lá. Então vou ter valores muito minúsculos, correto? Olha lá. Então, 0,007, 0,008. Então, dividindo por 1000, eu posso ter 1000 alunos aqui que a menor unidade não vai ser maior do que o maior valor aqui não vai ser menor que a maior unidade da minha pontuação, correto? Então vamos lá. Já encontrei o valor aqui. Agora o que nós vamos fazer? Perceba que nós precisamos então encontrar a pontuação. A pontuação vai ser uma combinação desses dois valores, com o valor de desempate e a pontuação final. Olha lá, vou pegar aqui igual, pegar a coluna final que nós estamos calculando, menos essa pontuação. Por que eu vou utilizar menos? Perceba que como esse valor é menor e esse é maior, então eu estou subtraindo menos pontos de quem está na frente, quem está em primeira linha, e mais pontos de quem está mais abaixo na minha tabela. Se eu quisesse o inverso, por exemplo, eu quero que quem tenha o meu critério de desempate, quem tenha, vamos dizer, a preferência seja o nome que estiver mais abaixo na tabela. Então, ao invés de utilizar menos, eu utilizaria mais, porque aí eu estaria somando um valor, correto? Então, 318 mais esse valor, estou somando. Então, quanto mais eu for descendo, maior vai ser a pontuação do meu critério de desempate. Então, falando assim, pessoal, porque nós estamos utilizando como critério a posição dos nomes, a ordem alfabética. Claro que você vai ter uma pontuação calculada por outro parâmetro, ok? Como nós falamos, por exemplo, o tempo de solução dos exercícios. Aí não faria diferença a posição que tivesse. Só que quem tivesse o menor tempo vai ter uma maior pontuação extra. Quem tiver o maior tempo vai ter uma menor pontuação extra, ok? Então agora nós já encontramos. Se nós fizermos agora, perceba, por exemplo, aqui, olha, a Andrea tem 349 e a Eliana também. Só que na pontuação de cálculo que nós fizemos aqui, olha, 348,991, 348,989. Quem é maior? Esse valor. Quem é o segundo valor maior? Esse valor. Então, o primeiro vai ser esse, o segundo vai ser esse, ok? Então, vamos só mostrar o exemplo. Olha, se nós fizermos novamente aqui aquelas cálculos que nós fizemos, olha lá, igual, índice de quem? Eu quero na coluna nome. Legal, ponto e vírgula. Número da linha. O número da linha vai ser o CORRESP, ok? De quem? Do valor procurado. Qual o valor? O maior valor. Dentro da minha coluna xcalc agora, ok? Ponto e vírgula, o K meu vai ser 1. Vou fechar parênteses. E nós estamos falando de CORRESP. Então, esse valor dentro de qual nome? Dentro dessa coluna xcalc. Estou fazendo tudo junto, ok? Só para andar mais rápido aqui na nossa solução. Então, vou fechar parênteses agora e vou fechar parênteses do índice. Olha lá, o Roberto ficou em primeiro lugar. Correto? Deixa eu ver se é isso mesmo. TB Olimpíadas Aluno, correto. O maior valor. Correto. Legal. Dentro de xcalc, a matriz procurada. É isso mesmo. Ele está falando que o Roberto ficou em primeiro lugar. Isso está errado. Então vamos lá. Vamos ver o que ficou errado da forma. CORRESP. Legal. Ah, o CORRESP eu já sei. Faltou aqui, olha, depois do CORRESP, a nossa correspondência exata. Lembra? Nós não podemos esquecer. Então, depois do CORRESP, temos ainda aqui a matriz procurada, ok? E depois da matriz procurada, nós temos que colocar ponto e vírgula 0 dentro do nosso CORRESP, que é aqui. Olha lá, a Andréia está em primeiro lugar. Legal? Se eu mudar aqui, ó, vamos, em vez de colocar 1 direto na nossa fórmula, vamos colocar um 1, nós vamos digitar aqui. Então, olha lá, 1, a Andréia, 2, a Eliana. Mesmo as duas tendo 349 pontos. Obviamente, essas duas colunas elas ficariam ocultas, ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, então, ao nosso exercício? Então, vamos apagar isso aqui e vamos chegar ao que a gente quer, que é a pontuação aqui. Porém, pessoal, nós vamos fazer esse cálculo utilizando essa coluna xcalc, só que aqui nós utilizamos quem? Utilizamos a coluna final para somar com essa pontuação de x. E na realidade, nós não vamos utilizar a coluna final. Nós vamos utilizar quem? Nós vamos criar uma fórmula aqui que retorne para a gente a coluna que nós queremos somar. Se vai ser a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta.
Então vamos apagar esse xcalc e vamos primeiro fazer aqui retornar o valor da coluna que nós queremos. Então se eu selecionar aqui primeira fase, ele vai retornar a coluna, o valor da primeira fase. Se eu selecionar a segunda fase e assim por diante, ok? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Igual, correto? Vamos primeiro saber qual que é a posição da coluna que eu quero. Então, igual, a coluna que eu quero, nós vamos utilizar a função corresp para encontrar. O valor procurado é esse aqui. Antes nós vamos dar um nome para ele, como nós já fizemos no exercício anterior. Vamos chamar aqui de fase, ok? E vamos encontrar igual, corresp, valor procurado, é o valor de fase, ponto e vírgula. A matriz procurada, quem é? Então nós queremos encontrar a posição da coluna. Então vamos selecionar todo o cabeçalho aqui, olha. Perceba que quando você seleciona o cabeçalho, ele te fala, olha, TB Olimpíadas, hashtag cabeçalhos, ou seja, eu estou me referindo a todo o cabeçalho dessa minha tabela. Qual a vantagem de fazer isso? Porque se você inserir novas linhas, novas colunas aqui nessa sua planilha, ele vai pegar sempre o cabeçalho, identificando então a posição da coluna. Legal, ponto e vírgula de correspondência, correspondência exata, vou fechar parênteses. Olha lá, falou para mim que nós estamos falando da terceira coluna. Olha, se eu mudar aqui, olha, segunda coluna, quinta coluna, sexta coluna. Legal. Já sei a coluna que eu quero dar. O que eu vou fazer? Vou mandar retornar o valor na mesma linha que eu estou desta coluna. Então vamos lá. Como é que será que nós vamos identificar toda a linha? Então, função índice. A matriz é quem? É o TB Vendas, TB Olimpíadas. Só que agora vamos nos referir a quem? A linha. Como é que nós vamos referir sempre a linha inteira que eu estou? Com arroba, ok? Olha, eu vou colocar o arroba. Nós estamos referindo a linha inteira. O número de coluna, então, vai ser quem? Vai ser o que nós calculamos no corresp. Fecho parênteses. Olha lá, 318. Estamos falando da final. Se eu mudar aqui, olha, 64. Primeira fase. Então, essa coluna, trabalhando aqui com a nossa tabela, ele está retornando sempre a posição do valor que eu quero. Olha, segunda fase, terceira fase. Legal. O que eu preciso fazer? Se esse valor é o valor da coluna que eu estou, mais ou menos, né? Vai depender, nós vamos utilizar menos, o valor de X. Então, TB Olimpíadas, a coluna X. Legal? Pronto. Agora eu tenho a minha coluna de desempate. Olha lá. Essa coluna xcalc que nós vamos utilizar para calcular os valores de primeiro, segundo e terceiro lugar. Correto? Para finalizar, então, vamos lá. Primeiro colocado, vamos calcular então. Para facilitar um pouquinho a nossa vida, eu vou colocar o número 1 aqui, o 2 aqui e o 3 aqui. Se depois você quiser ocultar ou quiser inserir diretamente na fórmula os valores aqui, você pode fazer. Isso aqui será para a gente calcular a posição do maior. Maior com K1, maior com K2 e o maior com K3. Vamos lá. Igual. Vamos utilizar a nossa fórmula. Então, primeira parte, nós vamos encontrar a posição do valor. Então, aliás, vamos encontrar o maior valor, né? Maior, ponto e vírgula. Qual que é a matriz? Xcalc. Aqui vai estar o valor da coluna que eu selecionei, independente de qual é. Ponto e vírgula, o K que eu quero. O K eu calculei nessa célula do lado aqui. Então, olha, vou copiar aqui, se eu copiar para todas, perceba que ele me deu o maior valor, 348.991, que é essa linha. 348.989, que é essa outra linha, mesmo que a pontuação é igual. Legal? E aqui, o 337.985. Legal. Agora eu preciso saber qual que é a posição que esse valor está ali dentro. Então, corresp. Ok. Corresp, faltou P. Corresp. Valor procurado é esse. Ponto e vírgula. De qual matriz? Dentro de xcalc. Ponto e vírgula. Correspondência exata. Fecho parênteses. Olha lá. É a terceira linha, é a quinta linha e é a nona linha. Legal. Já sei a linha, o que eu faço então? Utilizo a função índice. Legal? Ponto e vírgula. A matriz é essa. O número da linha, aliás, a matriz não é essa. Esse aqui é o número da linha. Então, a matriz é a TB Olimpíadas nome do aluno, correto? E o número da linha é esse que nós calculamos. Então, assim, então, nós vamos obter o valor. Vou dar um Enter, vou copiar para cada um aqui e eu vou obter, então, Andréia como primeiro, Eliana como segundo e Márcio como terceiro. Posso ocultar essas duas colunas, que eu utilizei para facilitar o nosso cálculo, e posso também ocultar essa coluna aqui. Agora, já temos a nossa solução. Olha, selecionando a primeira fase, independente de se houver empates ou não, olha, a Andréia está em primeiro. Vamos colocar aqui outra pessoa empatada, a Adriana. Nesse caso, a Adriana vai ficar em primeiro e a Andréia em segundo. Por quê? Porque nós colocamos que
quem vem primeiro na nossa lista tem a melhor pontuação. Então, olha lá, Adriana ficou em primeiro, André em segundo, Eliane em terceiro. Ok? O que vocês precisariam fazer então é criar uma coluna de desempate para evitar o problema de nomes repetidos por pontuações iguais. Então é isso. Foram apenas 3 exercícios aí, mas levamos mais de 40 minutos para solucionar, só para vocês entenderem. São poucos exercícios, mas bem complexos aí, que a gente pode utilizar vários conceitos que nós fizemos nesse módulo 2. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido resolver os exercícios. Qualquer dúvida, não deixe de enviar seu e-mail para academia@gurudoexcel.com ou acessar o nosso fórum. A gente se encontra no nosso módulo 3. Um grande abraço e até lá!